Nós temos, irmãos, essa matéria sobre a matemática, mas vamos deixar essa matéria mais para o final. Tem matéria que quando você está aprendendo uma palavra, se você só poderá conviver depois de uma certa preparação. Igual no ensino da palavra, a gente começa com base. Depois vem o estudo intermediário. Depois vem aquele estudo mais aprofundado, que é estudo sobre o tempo do fim. E para chegar a essa conclusão é necessário que a nossas mentes estejam sempre, cada momento a mais, ter um preparo antes. Tudo é assim, não somente o estudo bíblico, mas tudo tem esse início, esse significado. A segunda-feira passada nós tivemos um comentário sobre o capítulo qual de Daniel? O capítulo 1, foi o capítulo 1, e resumimos no versículo 21, sobre a perseverança de Daniel. Daniel foi perseverante por 70 anos, mais ainda. Ele iniciou seu ministério por 14 anos, segundo os estudos conta a vida da pessoa, estudo biográfico, e ele foi um jovem que perseverou, quantos anos? 70 anos, que foi o ano do rei Ciro, que já não era mais Babilônia que predominava, mas a Pérsia. É que nós vamos falar hoje, daqui a pouco, no capítulo 2, Daniel. Os perseverantes, eles têm um grande destaque sobre Deus, referente a Deus. Quem pode ler aí no livro de Ezequiel 14:14? Abra as nossas Bíblias. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Aleluia. Como vale a pena perseverar? É importante perseverar. Encontraram? Glória a Deus. Quem encontrou pode ler, por favor. Ainda que estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha aí, na sequência da leitura, ainda Deus fala novamente. Quanto vale a pena perseverar? Deus estava detestando Israel de uma maneira extremamente, para que o profeta identificasse, ou compreendesse o que Deus estava, quanto Deus estava revoltado com Israel por causa da idolatria. Ainda Deus disse: olha, essa sentença que eu dei para Israel, ainda que os homens mais perseverantes da Bíblia Sagrada se colocasse perante mim, eu não ouviria as suas orações. Quais os homens mais perseverantes da Bíblia? Qual foi, irmão? Ajude aí. Quais os três homens mais perseverantes registrados na Bíblia Sagrada? Noé, Daniel e Jó. Então, para nós ter uma
base sobre a nossa vida de perseverança. A honra é a mesma, a consideração é a mesma e o destaque é o mesmo. Perseverar é a isenção de emoções. A perseverança é a visão predominada por aquilo que é certo, que é correto. Não, isso se persevera. Pode ser uma única pessoa. Não é com ministério, com 100 anos de ministério, só com a família, né? Está compreendendo? 100 anos de ministério somente pregando para quem? Para a família, 7 pessoas, 8 com ele. E perseverou. E Deus se agrada. Jó é o que nós sabemos, não é? Jó já tinha servido a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. É necessário aprender isso, que devemos servir a Deus pelo que ele é ou pelo que ele faz. Por quê? Porque ele revela para nós quem ele é, nos salvando. E a salvação é com juramento. Então a salvação pode surgir altos e baixos, mas a salvação Deus não tira, a menos que a pessoa venha rejeitada. Porque quem serve a Deus pelo que ele é, mesmo que ele tenha tudo aqui, mas não pede a salvação. Por quê? Porque não pede a salvação? Porque ele é perseverante. Jó foi Daniel em terras estranhas perseverou. E Noé, na época da corrupção, não se emocionou, mas perseverou. Esses 3 homens são destacados na Bíblia. Exatamente. A vontade, a questão de nós fazer a vontade de Deus é pelo Espírito Santo, não é? Mas o que nós devemos visar é a situação, é a revelação de Deus coisas em nós, a salvação. Você tem salvação, tem todas as bênçãos necessárias, todas. E no momento exato elas funcionam. Bom, vamos aqui para o capítulo 2 de Daniel. Nós tivemos um comentário no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Se lembram? Que o profeta Daniel assentou no seu coração de não participar do manjar do rei. Por qual motivo? Porque ele cometia pecado chamado sacrilégio. É pecado de servir Deus estranhos e o Deus verdadeiro. Queria chamar usa essa frase como cochear. E se eles tivessem comido do manjar, eles perderiam a fé? Não. E o que aconteceria com a fé? Perderia a essência. Isso. A especialidade de um salvo. Às vezes a pessoa comete uma certa infração e Deus continua usando em estudo, talvez até de cura, algumas pregações, mas o caráter desaparece. Porque o testemunho real da salvação é o caráter. O que significa caráter? É a identificação das coisas certas. Vou dar um exemplo. A pessoa que não é paciente, ela tem um caráter péssimo, por quê? Toda oportunidade que vem para que ela tenha paciência para passar naquele teste, ela se explode. Então não tem aquele testemunho de salvo. É igual Jó, teve testemunho de salvo, e tudo ele não se explodiu. E os outros mais. Isso é caráter. A sabedoria, ela também refere o caráter, o fruto do Espírito, porque quem é sábio sempre decide a questão de ser manso.
da mansidão. É fruto do Espírito, é testemunho de salvo, união, ajuda, compreensão, uns para com os outros. É testemunho de salvo. Por isso que a palavra nos revela que os perseverantes, eles têm certeza que estão salvos por causa do testemunho. Um ótimo é mais tempo, ele irei falar sobre um homem único que perseverou na construção de Babel. Sabe como se chamava ele? Chamava Heber. Não vou falar disso hoje, porque a matéria é outra. Mas Heber foi o único homem que perseverou. Heber. E daí veio a língua hebraica. Deus falou a língua de Heber lá no céu. Porque primeiro Heber tinha falado a língua de Deus já na identificação dos objetos. Continuou. Não se emocionou. Não entrou no esquema de Babilônia. Na época da Torre de Babel. E assim se vai a perseverança. Hoje, nos dias que estamos vivendo, a perseverança, ela existe. Mas existe também muita mistura de emoção com a palavra. Vamos aqui para o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Vamos ler o primeiro ao 3. Encontraram? Dá para a irmã ler? Você, irmã Marlene, dá para ler? É bom participar também, não é? É para nós. Daniel está justamente depois do livro do profeta Ezequiel. Passa o livro de Salmos, passa o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, logo encontra o livro do profeta Daniel. Entrou? Desde 1 ao 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. E então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram o sonho. E eles vieram se apresentar diante do rei. E disse-lhe o rei: tive um sonho e para saberes estão perturbados os meu espírito. Isso. Sabe o que o rei sonhou, irmãos e irmãs? Esqueceu. E agora? É difícil. Alguém pode chegar para o outro alguém e dizer: olha, eu tive um sonho, mas eu esqueci o sonho e quero que você me faça lembrar. Humanamente falando, é possível? Não. Mas foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Sonhou e depois, Esqueceu. mas ele esqueceu, mas a perturbação ficou na mente. E ele precisaria saber aquele sonho, porque aquilo lhe inquietou muito. E eu imagino como o povo de Deus é desprezado, né? Ele foi chamar feiticeiro, astrólogo, não é isso? Adivinhos, misticistas, para adivinhar o sonho, interpretar, revelar. Mas nenhum deles puderam adivinhar. Aí o que acontece? Lembrar de Daniel. Onde estava Daniel? Tem uma matéria assim. Exemplo de colocar Deus sempre em segundo lugar, em último, né? Em uma matéria que eles colocaram o computador para trabalhar ao contrário. Voltar aos tempos antigos, para encontrar alguma falha. E chegou a uma determinada posição, determinada época, o computador deu um sinal vermelho e travou. E eles procuraram todos os meios técnicos para descobrir o meio que aquele computador encerrou e não podia mais.
prosseguir, parou ali e barrou. Aí tinha um irmão crente no meio. Depois que eles tinham procurado todo recurso e não encontrou, aí o irmão simplesmente disse assim: eu li na Bíblia que Josué orou e o sol parou. É uma matéria que tem de pesquisa. Está escrito assim: computador confirma a Bíblia Sagrada. Aí acharam que aquele irmão não estava certo, mas como não tinha outro meio, foi lá no tempo de Josué. Aí descobriu que ao mundo faltava 40 minutos, porque o tempo de Josué orou, faltou 40 minutos para 24 horas, porque o sol parou. O sol parou não, o universo parou de girar. O sol é fixo. Até está escrito que o sol parou. Mas tem coisas na Bíblia que o pensamento daquela época demorou tempo para descobrir. Depois descobriram que não é o sol que parou, foi o universo que parou. Ali fez aquela conferência, aquele reparo, e colocou novamente o computador para continuar. Chega mais um momento, eles disseram: olha, o computador não vai mais, deu outro sinal e parou. Aí existiu no meio daqueles científicos um irmão. Você vê que em todo lugar Deus trabalha de uma maneira especial. E aquele irmão disse assim: olha, eu li na Bíblia que o profeta Isaías orou e o relógio de Acabe voltou 10 graus. Verdade, não voltou? A escada, né? Eles mediam pelos degraus. Pelos degraus da escada. E a sombra prosseguir é fácil. Agora voltar ao contrário só pelo sobrenatural. Não sei se vocês não estão compreendendo. A doença de Ezequias, não é? Capítulo 38 do livro do profeta Isaías. E procurados mesmo, encontraram, quando fizeram o reparo, o tempo todo faltava mais 40 minutos. Foi o retorno do relógio de Acabe, o contrário, o rei Acaz, melhor dizer, de Acaz, né? Voltou ao contrário. Então o computador chegou à conclusão que o mundo, falta 24 horas, 23 horas e 20 minutos na época de Josué, e mais 20 minutos na época da oração do profeta Isaías. Aí a conclusão é que chegou a realidade de que o mundo está justamente faltando 24 horas. Constatado pelo computador. Mas quem descobriu isso? O crente. Quem descobriu, irmãs? Servo de Deus. Servo de Deus, nós somos assim. Somos instruídos por Deus dentro da verdade. Nessa matéria aqui de Daniel, já vou começar para nós ganhar bastante tempo. Deus revelou o sonho, Daniel revelou o sonho do rei Nabucodonosor. O que o rei Nabucodonosor deveria saber, mas depois, coisas que o rei não sabia, somente Daniel e nós hoje sabemos. Eita Deus maravilhoso! E o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel, não é? Depois de Daniel, também Arioque, o superintendente do rei, chegou para levar a Daniel, mas Daniel questionou. Nós tivemos a primeira matéria de Daniel, que houve uma estratégia, uma astúcia muito grande, mudando os nomes para nomes pagãos, referente à transferência de cidadania. Até aí não aferiu a fé, mas na mudança dos manjares, aí tiraria a essência da fé, a especialidade da fé, aí Daniel barrou. Mas se ele teve vitória, porque ele estava cheio de graça.
Graça, ela alcança, primeiro vem de Deus, para nós e para os que o ouvem. A graça. Foi 4 jovens contra o que na época? Qual rei? Que dominava todo mundo naquela época. Era 4 homens, dentro da verdade, cheio da fé, Daniel como presidente deles, presidiam eles, os 3 companheiros, mas perseveraram. E venceu os reinos do mundo, porque venceu o rei de Babilônia, através da misericórdia de Deus. E Daniel perseverou. Agora aparece mais coisas para Daniel. A primeira investida foi no capítulo 1. Daniel venceu. Quando os irmãos fizerem o revista da matéria, os irmãos vão descobrir que Daniel se encontrou 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. No capítulo 1, do versículo 15 ao 21. Então, ele venceu. Por que venceu? Mediante o quê? A graça. É o que nós precisamos confiar na graça. E vamos analisando aqui, não vamos ler todos os capítulos, porque fazer o resultado foi importante. Mas vamos, seu irmão Gerson, pode ler o versículo 24 até o 27, no livro do profeta Daniel. Depois eu não leio todo em casa. Daniel o quê? Capítulo 2, versículos 24 ao 27. Pastor, por que Deus chama Nabucodonosor de meu servo? Porque quando Deus usou o rei Nabucodonosor para castigar Israel, dentro daquilo que Deus tinha previsto, o rei Nabucodonosor castigou Israel porque Deus permitiu. Sim. Mas depois o rei... Mas também porque ele tinha promessa de salvação, porque ele reconheceu, quando teve a visão da árvore, ele reconheceu que realmente Deus era único, né? Sim. Então ele tinha, eu creio assim. Agora o filho dele, Belsazar, ele não reconheceu, ele, inclusive ele pegou os utensílios da casa de Deus lá e ficou com ele. Fez lá. E aí a mão foi lá e escreveu lá, e na mesma noite ele foi destruído. Fez um... Eu reconheço assim que Deus tinha promessa de salvação para Nabucodonosor, mas para o filho dele não. Você vê uma diferença entre uma coisa e outra. Deus usou Nabucodonosor mesmo sendo um homem perverso e idólatra, né? Mas Deus tinha um plano ali para, através dele, pegar Israel que estava desobediente a Deus. Foi por isso que Nabucodonosor invadiu. Deus permitiu. Sim. E ele reconheceu no final que Deus realmente era único, né? Sim. Já o Belsazar, o filho dele, não. Foi porque Aí o Império Medo-Persa foi lá, na mesma noite. já estava na visão da derrota do rei. Verdade. Mas a história começou aqui, no rei Nabucodonosor. Aí ele vai para o mundo espiritual. Se ele continuar arrependido, automaticamente bem-aventurado. Continuou, senão... A Bíblia não deixa muito claro. Isso. E aí, irmão Gerson? Por isso Daniel foi pego com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei-me dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome
mas a interpretação que o rei requer não existe na terra religiosos, científicos que venham a revelar o mistério. Aí Daniel apresentou quem? O Deus do céu. E aí ele começou a desenrolar a visão, que hoje para nós ela fica muito ampla. Nós vamos, irmãos, prestem atenção que essa visão para nós hoje, ela é uma visão muito clara. Aqui no versículo 28, lê para nós, irmão Flávio. 28 ao 30, depois vamos continuar nessa leitura sobre a visão dos 4 animais, cabeça de ouro, peito de prata, coxa de cobre e perna de ferro. Daniel 2, 28? Isso, 28 ao 30. E 1. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. As irmãs acompanham o 31, pode ler até o 35, depois nós vamos fazer um comentário e fazer. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a fragrância das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte. Aleluia, Jesus. E encheu toda a terra. Não consigo ler essa palavra assim. Aí vamos analisar. Traduzir bem fácil, para os irmãos compreenderem. A visão de Daniel dele foi o seguinte: cabeça de ouro, a estátua na cabeça de ouro, representava o reino de Nabucodonosor. O ouro representava o reinado do rei Nabucodonosor. Os peitos de prata representava o governo Medo-Persa. As coxas de cobre representava isto, regendo o ministério grego, aonde Paulo teve grande dificuldade com aquela filosofia, aquela filosofia, ideias preparadas. Mas eu vou repetir novamente. O sonho que eu vi no Nabucodonosor dele foi o seguinte: uma estátua com a cabeça de ouro representava o reino dele. Você compreendeu, irmão Fernando? Os peitos eram, se as irmãs não entenderem, depois vem em casa, não é que mais tempo, de prata. Representava os médios persas, que depois lá no capítulo 5 até citou a conquista, a queda de Babilônia e a conquista dos médios persas. Continuou. O terceiro tinha as coxas de bronze, que era o Império Grego, terceiro império.
babilônio, medo-persa, grego. Mas o quarto tinha parte de barro e parte de ferro. Por que nós precisamos estudar essas partes e chegar? Aí já representava quem? Qualquer pessoa que estuda, irmã Rosana, sabe que esse império é o último império para o arrebatamento. Porque foi revelado a Daniel, estou mais simplificando, comentando, para que não haja, às vezes, confusão. Primeiro, o império de Babilônia foi o império mundial. Mas como o irmão citou, na falha no bacanal, bacanal quer dizer, ele juntou as concubinas e misturou e profanou, levou os vasos da casa do Senhor para fazer aquele bacanal, aquela orgia toda. E então, naquela noite, os persas invadiram Babilônia, não é isso? E conquistou. Então, o primeiro império foi derrotado pelo império persa. Peito de prata. Isso é figurativo. Mas para nós, hoje que Deus já abriu a nossa mente, graças a Deus por isso, se torna bem mais transparente. E depois, como citou, a história mostra que Alexandre, o grande imperador da Grécia, o terceiro governo, continuou as coxas de cobre. E hoje nós estamos vivendo em um império misturado, barro com ferro. Por que às vezes a gente precisa estudar, irmãos? Tem líder que veio do Império Romano e ainda coloca costumes romanos dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Muito movimento, sem execução, vem de lá. Crer em objetos pela fé vem da origem romana. Colocar objetos como intermediário pela fé é de Roma. E para quem não sabe, o Império Romano e o Espiritismo é a mesma coisa. É o quarto império do livro do profeta Daniel, que está reinando hoje. Então Daniel descobriu, ou desvendou o sonho do rei. Está difícil para vocês compreenderem. Ele teve o sonho, depois esqueceu. E nenhum dos adivinhos está compreendendo? Ele sonhou, o rei Nabucodonosor sonhou com os quatro impérios, começando por ele, mas ele esqueceu. E agora? Levou o profeta Daniel até o rei. Aí Daniel interpretou corretamente os 4 reinos. Só que ficou um rei que a esse não foi revelado ao rei Nabucodonosor. Depois que Daniel interpretou. Somente a Daniel foi revelado outro reino. Então são 5 reinos. O reino babilônio já está por baixo do mar, para quem não sabe. Babilônia. Os irmãos avaliam que a profecia, por que nós devemos dedicar à profecia? Porque os profetas, eles tinham aquela visão tremenda. Vamos ver isso no livro de Jeremias, como exemplo. Capítulo 51, versículo 63. Abre nas vossas Bíblias, voltando para o livro do profeta Jeremias. Muito lindo as profecias que Deus deu. Quando nós dedicamos a ler a palavra, é porque Deus, ele já tinha revelado aos profetas. Jeremias capítulo 51. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Está antes de Ezequiel. Livro do profeta Jeremias. Aleluia. E a pedra cortada sem mão é Cristo. Aí nós vamos chegar, por isso nós vamos analisar, ainda esses minutos que faltam, nós vamos chegar à conclusão, o rei que ele disse que a pedra foi cortada sem mão,
Depois ele vai avaliar isso no versículo 44, capítulo 2 de Daniel. Vamos ver aqui. No livro do profeta Jeremias. Encontraram? Pode ler, irmã Rosana. Assim diz o Senhor, até onde, pastor? Capítulo 51, versículo 63. Isso. Encontrou? Pode ler. Será que acabando este livro altará uma pedra lançada no meio do Eufrates. E deles assim será afundada. E não será jamais achada Babilônia. E não se levantará por causa do mal, porque eis que traz sobre ela. E eles lançarão até aqui a palavra de Jeremias. É Daniel tendo a visão, Jeremias participando e profetizando contra Babilônia, que hoje é conhecido como Império Romano xerocado e autenticado. O profeta, vamos ver aí, irmã, uma das irmãs, ou irmão mesmo, irmão Flávio, para nós ganhar mais tempo, versículos 41 e 42, do mesmo capítulo 51, no livro do profeta Jeremias. 41? Isso, 41, 42. Como foi tomada Cesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra? Como se tornou Babilônia em espanto entre as nações? O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Isto, não sei se os irmãos sabem, depois que as águas do dilúvio diminuíram, o mar recuou. E Babilônia foi edificada justamente na propriedade do mar. E todas as cidades que vão, porque são edificadas onde pertence o mar, logo vai chegar no momento aproximando do arrebatamento e o mar vai tomando toda aquela posse, vai tomando. E se nós olharmos na geografia bíblica, Babilônia hoje está a cerca de 250 metros, os escromos, no fundo do Golfo Pérsico, que hoje é o Irã e Iraque, esse inimigo de Israel. Antigamente a Média Pérsia, hoje é Irã e Iraque. Quem não sabia? É os mesmos. Então você vai observando as profecias e vai seguindo. Aí o irmão leu, Jeremias profetizando que o mar subiria sobre Babilônia e com as suas ondas o cobririam. Depois que ela foi conquistada pelo Império Persa, dali para frente ela foi perdendo todo o vigor, foi perdendo toda a possibilidade e o mar foi escapando. Tem pessoas que às vezes a gente faz uma pregação bíblica e as pessoas não acreditam. Mas futuramente a Baixada Santista ela será totalmente inundada. Tanto a ciência como a Bíblia. Os dois nessa área estão trabalhando em paralelo. Em todos os lugares. E os moradores nem sequer se movem porque a crença está praticamente no zero para crer na realidade do Senhor da glória. Então, Babilônia, hoje, como eu estou referindo, já se encontra 250 metros do Golfo Pérsico, de Magnésia. Veja bem, por que nós temos muito cuidado nas pregações, nas interpretações? Porque as nossas palavras, elas são igualadas às palavras dos anjos.
Sabia disso? Dê uma olhada aí no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 21. Abra sua Bíblia. Sobre isso que estamos falando. Muito lindo a palavra de Deus com a especificação. Dá para ler, Conceição? Apocalipse capítulo 18, versículo 21. Para nós ganhar bastante tempo. A mesma palavra, irmão Flávio, de Jeremias, é a mesma do anjo, né? Você vê que coisa? E nós temos que ter muito cuidado nas interpretações, senão você vai se tornar um falso profeta usando palavras que os anjos não têm coragem de usar. Você aprende. Verso 21. Compreendeu, irmã Rosana? A profecia de Jeremias sobre Babilônia e a profecia do anjo não é igual? Não estão todas iguais? Não. Isso, por isso também que as nossas obrigações, elas precisam ser de acordo com aquilo que os anjos falam. Por isso que Paulo fala muito irrepreensível, os anjos são irrepreensíveis, chega isso, que elas são iguais. Quando Isaías profetizou que Jesus nasceria, veio o anjo a Gabriel dizendo a Maria: tu engravidarás e darás à luz um filho, como o profeta tinha dito. É uma coisa muito linda a palavra de Deus. Mas qual é a nossa matéria de aprendizado? É o tempo que chegou, o tempo que estamos vivendo. Quando Pedro ministrou a sua obra, seu ministério lá em Babilônia, porque não foi Paulo primeiro que abriu o trabalho em Roma, foi Pedro. Antes de Paulo ir a Roma, Pedro fundamentou e lá ele edificou também um templo, hoje é chamado como a Basilisca de São Pedro. Já ouviu falar, não? Já ouviu? Está na história e também na geografia, não é? Também nas epístolas de Pedro, ele estava direcionando a igreja que estava em Babilônia. Só que Babilônia já havia caído na época do profeta Daniel, há cerca de mais ou menos 400, 500 anos antes do nascimento de Cristo, cumpriu aquela profecia. Só que o perigo é que todos aqueles reinos passaram, os persas, o Império Grego. Depois do Império Grego, veio o Império Roma com os mesmos costumes de Babilônia. Todas as mesmas idolatrias, as mesmas superstições, não tem nada que fugir daquela demonstrativa de idolatria. E essa aí hoje está presente. E vamos voltar para Daniel capítulo 2. Também, né, pastor? O senhor abomina a idolatria, né? Hã? O senhor abomina a idolatria. E sabe o que significa a palavra abominar? É algo que Deus detesta extremamente. Numa posição eminente. É o grau mais alto da ira de Deus. É aquilo que ele abomina. Compreendeu a interpretação da palavra de Deus? Deus abomina a idolatria. E o ponto, o alicerce da idolatria de Babilônia, ela está presente hoje nesse quarto império da interpretação do rei por Daniel. Ele interpretou quantos impérios? Simplificado. Interpretou a cabeça de ouro, era o império do rei Nabucodonosor. Peito de prata, depois não lê com mais tempo. O império Medo-Persas, que foi aquele império que liberou Israel de Babilônia para Jerusalém.
Através de Zorobabel, Hã? através de Neemias, Zorobabel. Todos eles entraram em uma só função, até as mulheres, até as moças, trabalhando na construção, na reconstrução dos muros, porque agora a visão já era o nascimento de Cristo. Aleluia! É tão linda a palavra de Deus. A visão sempre é essa, o aprendizado. Mas vamos ainda fazer essa conclusão. No capítulo 2 de Daniel, versículo 40 ao 44, para concluir aquilo que o irmão citou, o irmão Flávio citou, sobre a pedra sem mão, que esmiuçou todos aqueles materiais, todos eles, e ainda esse aí virá esmiuçar. Dá para ler, meu Fernando? 40 ao 44? Isso, do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. E o quarto reino será forte, Isso, 4 reis. ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, o ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de novo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes. Ele será estabelecido para sempre. Quem é? Jesus Cristo. É maravilha! Ah, que maravilha! O rei não sabia disso. Mas um dia ele deu a explicação. O Império Romano, com seus duros decretos, misturado com a semente humana. É o que vimos hoje. A interpretação correta é esta, porque a palavra ela é figurada, mas não é oculta. Estão compreendendo? O ferro misturado com barro. O ferro representa o decreto e o barro representa o quê? Semente humana. A humanidade. Nós Hã? somos o barro, representa o barro. Sim, misturado com. Isso só desmistura do ferro, da regime romano, quando citamos a Cristo. Aí essas tradições serão totalmente eliminadas e nossos olhos foram abertos. Aí Daniel deu a interpretação de todos os reis, depois ele apresenta um reino eterno. Mas nos dias desses reinos, o Senhor Deus do céu se levantará um rei que não passará a outro povo, em outras palavras. Esse rei exterminará de todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Está falando sobre quem? Jesus. Agora o arrebatamento da igreja está presto ou não? Por quê? Porque esse Império Romano ele está ligado a 10 países da Europa para implantar o ecumenismo e fazer uma mistura do evangelho com o paganismo. E tudo isto é a pressa do adversário para confundir as pessoas.
Vamos resumindo no Apocalipse, capítulo 17, sobre as profecias, que elas não são tão difíceis, mas temos que não só orar, mas também estudar. Apocalipse, capítulo 17, vamos ler o versículo 9. Leia, irmão Cláudio, para nós. Aqui há sentido, se tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Isso. Nossa, explica aí. É só porque você tem que ir acompanhando as matérias, os regimes e as culturas. Na Itália, o Vaticano, que é dominado pela Itália, não podia, irmãos, um Papa ser de outra nação. Teria que ser somente italiano. Mas depois que houvesse um salto, que houvesse uma variação de um Papa estrangeiro, depois das 7 linhagens papal, 5, 6, 7, aí apareceu um estrangeiro. Como se chamava ele? Não, foi João Paulo II. Porque João Paulo I, ele assumiu o papado, procedendo das 7 regras em Roma, na Itália, mas ele só durou 30 dias. Você vê como a gente tem uma responsabilidade de aprendendo, acompanhando. Agora, quando terminou, quando ele assumiu o papado, ele não estabeleceu nenhuma regra, porque não deu tempo. Um mês ele morreu, ainda me lembro da época, fazendo acompanhamento. Mas logo para substituir com ele o 8º, mas é do 7, veio esse que é polonês, o Paulo II. Tudo com base no regime. Nessas alturas estão compreendendo. Babilônia não existia mais, mas o Império Babilônio está presente sobre as práticas, os dogmas de Roma. Compreendeu, irmão? Aí esse rei, esse Papa, eu sei, aí fala rei, mas é isso mesmo. Ele, até dei para o irmão uma lista, você se lembra? Eu te dei uma listagem sobre as 7 colinas em que o Império Romano e que a cidade de Roma está cercada. 7 montes. Eu dei para o irmão Daílson para fazer uma avaliação melhor. Então, Roma aparece aqui no capítulo 17 de Reis, de Apocalipse, como lugar geográfico, dividido em 7 montes, uma mulher sentada sobre a besta. A mulher se refere ao mesmo Império Babilônico, mas exemplificado no Império que estamos vivendo hoje. Por isso que a luta não é só física, mas também ela é espiritual e ela é travada devido à mudança de costumes. E pode gerar um grande misticismo. A mulher, ela estava sentada sobre a besta, mas ela estava sobre muitas águas. A mulher vestida de púrpura, de vermelho. Quer dizer, vermelho não é pecado não, é uma cor que destaca. Está compreendendo? Não tem nada a ver com a cor, é só a história, diz a palavra de Deus. E ela estava sobre muitas águas. Vamos ver isso aqui no capítulo 17, e no versículo 1. Encontraram? Capítulo 17, verso 1. A mulher sentada sobre muitas águas. A palavra é figurada, não é água, é pessoas.
Interessante, né? Como é bom. Capítulo 17, verso 1. O Papa de agora é argentino, né? Aí veio os estrangeiros, mas ele não faz nada. Não faz porque é só conservador, porque o que ele tinha que fazer, como Paulo II já fez tudo, para preparar ele como o caminho do anticristo. Está tudo preparado. Ele veio, mas como conservador e não como criador de estatutos. Ele foi feito tudo no polonês, da Polônia. E a Polônia é um dos países da Europa que está ligado ao ecumenismo, por isso que ele veio de lá. Lê rapidinho, irmão, nós já vamos terminando praticamente. 17 primeiro? É. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Isso, somente aí. Irmã Fernanda leu o versículo 15. Daí mesmo. Disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são por vós, povos e multidões, e nações e línguas. Aí decifrou o enigma, não é? Interpretou a palavra. Não é assentada sobre muitas águas, é dominando sobre muitas nações. E o versículo 18, completa aí, irmão Flávio. E depois destas coisas, 18, né? 17, 18. 17, 18. Isso. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isto. Então não fica difícil de entender o Apocalipse. O mar significa Povos, pessoas. império. Império. As águas significa Povos. entenderam? Que não é difícil. É só você se adaptar bem com a linguagem, com o texto e também com o contexto da palavra de Deus. E versículo 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade, está no substantivo feminino de mulher. Uma mulher, uma nação, uma grande cidade e uma potência, vai crescendo. Assim que se estuda a palavra, não é tão difícil de entender, é? Não. Porque se nós não compreender a Bíblia, depois aparece outro aí gritando que não entende, e você vai bater palmas. Verdade. Esse é o perigo que está ocorrendo hoje. Entendeu? Às vezes troca a razão pela ilusão e palma para cima, palmas. Quem sabe o que significa bater palmas? Concordar. Palmas só tem um significado: apoiar a coisa certa, criada e examinada através do raciocínio. O pregador está pregando, você está raciocinando. E o ímpio, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. A igreja de Paulo. Isso é vingança. Já, né? Vingança, né? O crente, sem saber, na simplicidade, sem maldade, está expressando uma grande vingança contra as pessoas que se perdem. E Deus não tem prazer que a pessoa se perde. Só se quando termina o Salmo primeiro, as últimas frases, não se pode dizer amém, nem bater palmas. Compreenderam até as letras de dizer amém para a miséria do outro? Deus não aprova. Porque o Salmo primeiro conclui com aquelas palavras: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios não pode dizer amém, porque Deus não diz amém. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, 23. Porque o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Não pode. Isso é misticismo. É simplicidade, sem entender o que está falando, mas é grande pecado, é contradição da palavra. Aprendemos um pouco que tudo que falamos são de acordo, também está escrito sobre a linguagem dos anjos. Para que nós não sejamos neopentecostais, essa doutrina cresce muito. Tudo simplifica demais, porque nós temos que ser simples, sim ou não? Mas a simplicidade sem prudência, irmãos, é tolice. Também, pastor, o senhor veio para salvar, né? Sim. Salvar a humanidade.
salvar. E quando se diz que o ímpio perece, você não pode dizer amém e nem bater palmas. Está Ezequiel 18, 23, encerrando aqui. Deus dizendo: terei eu prazer na morte do ímpio? Não terei prazer. Antes que desejarei que o ímpio se converta e viva. Aí diz amém. Compreenderam como funciona a coisa? Tem alguma dúvida? Não. Não ficou nem tão difícil de entender o Apocalipse, ficou? Não, eu gosto disso do Apocalipse. Vai estudando, vai se adaptando, vai meditando. O livro do profeta Daniel hoje, para nós, ele é a revelação de Deus em nossas mentes. Na época de Daniel, até o nascimento de Cristo, até o dia de Pentecostes, Deus falou com Daniel: fecha o livro, sela a visão, porque essas interpretações só ainda para muito tempo. Só deveria suceder depois da vinda de Cristo, ressurreição, glorificação. Aí ele liberou com abundância o Espírito Santo em nós. Agora nós podemos ser enriquecidos através da palavra de Deus. E deixarmos aquele aviso linguístico, né? Um desses, né? Que tudo é amém, tudo é glória, tudo não. Então vamos analisar bem, para não haver abismo linguístico, que é muito perigoso. Bom, vamos aqui, pode tratar, apresente a Deus aí, querendo Deus na outra segunda, não é? Vamos continuando com esse trabalho ainda sobre Daniel. Amém? E depois vamos usar matemática. Daniel, 1390 é 1335 dias. Aí entra o período da volta da igreja, a guerra do Armagedon, que para muitos talvez é até estranho, mas está bem na Bíblia, bem explícito, né? E depois o reinado, aí o cumprimento da profecia de Daniel sobre o reinado de quem? De quem? De Cristo para sempre. Oh, aleluia! Para sempre. É a beleza. Tudo fácil. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos que o Senhor tem se preparado, com o poder da tua palavra santa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, do teu evangelho, santo, glorioso e maravilhoso, e que assim seja. Amém. Tem aqui os envelopes também, os irmãos, peguem pela fé, se que Deus preparar, trará para ajudar a obra de Deus, como tens trazido. E já vou passar a palavra à irmã, como de sempre, não é? A irmã Ivone, aos avisos, já iremos terminando. Orar em favor dos irmãos e das irmãs em Cristo. Jesus ensinava e depois ele orava, até mesmo ministrando curas. Jesus, o Senhor da glória. A palavra com a irmã, já iremos daqui a pouco fazer a oração. Glória a Deus. Eu cumprimento a Santa Igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amanhã é terça-feira. Amanhã está o nosso irmão Isaac aqui, né, que foi trocado o dia dele. Também ele está aqui trazendo a palavra de Jesus. Quarta-feira de manhã tem consagração. E à noite está a nossa irmã Nilza, né? Nossa irmã Nilza vai estar trazendo a palavra, né, que é o culto da RV. Os irmãos que puder traz um quilo. Amém? Amém, igreja? Quinta-feira é o culto de doutrina. Sexta-feira de manhã tem consagração com a nossa irmã Cidinha. À noite é oração, né? Os irmãos que puder vem para a oração em nome de Jesus. Amém? Sábado. No sábado vai ser a irmã a sobrinha da nossa irmã Tereza. Ela vai estar aqui trazendo a palavra de primeiro. Amém? Em nome de Jesus. No domingo tem ensaio, os irmãos. Tem, Fernando? Tem, né? Tem ensaio. Então domingo tem ensaio com os irmãos e à noite está o nosso irmão Jonas, trazendo a palavra aqui, começando a campanha conosco. Quem conhece o irmão Jonas? Muitas pessoas conhecem o irmão Jonas, né? Vai estar aqui de noite. Amém? Começando a campanha aqui.
Tá bom? Em nome de Jesus, no domingo. Segunda-feira, de manhã tem consagração tem obra e à noite está o presbítero Manuel trazendo ensinamento. Amém? Quem está gostando do ensinamento? Quem está gostando? Glórias a Deus, é bom que aprende, né, igreja? Que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Vou retornar a palavra para o servo do Senhor e as palmas que vão Graças a Deus. Então, vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Os irmãos compreenderam que compreender os mistérios da Bíblia que são revelados não é tão difícil. Só que a linguagem tem que ser mais simplificada para que todos compreendam, não é isto? Estudar. Isso, igual o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Aparece lá o Espírito Santo como número. Sim. Aí aparece em Mateus capítulo 5, verso 1 ao 3, o Espírito Santo predominando as 9 bem-aventuranças. Você vai encaixando, porque não é uma coisa que é por acaso, não, é uma realidade. Sempre tenho comentado, Deus não brinca em salvar. Então quem crê em Deus na salvação tem que crer que é verdade mesmo. Tem alguém com aventura que não é crente, sentiu de aceitar Cristo como Salvador? Levante uma das mãos. O irmão, ou pessoa que é pastor do Evangelho, afastado, não tem? Então, os irmãos que estão aqui, talvez, tem alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo. Bom, e seja convidado também para os cultos, tem todas as noites. E na segunda nós estamos nesse curso de ensinamento que educa muito a nossa vida, tanto social quanto espiritual. Você nunca observa, nunca se vê uma pessoa que ela é bem conhecedora da palavra na prática, para que ela seja mal educada. Sempre uma pessoa que granjeia amigos e procura conservar os amigos. E a honra, o privilégio, o valor é a todos os membros da igreja. Aleluia! Não tem quem sabe ler, quem não sabe, de uma maneira geral, Deus valoriza. Não é assim? Depois eu irei passar para os irmãos com as pessoas que se envolveram no escrito da Bíblia. Quantos tipos de pessoas se envolveram no escrito da Bíblia? Não hoje, já vamos terminar, está compreendendo? Nós vamos ver como é tão importante o tipo de pessoas que envolveram no escrito da Bíblia. Tem pessoas da roça, existe pessoa também biológico, geológico, no caso de Lucas e outros mais, psicólogo, pessoas da roça, trabalhadores. Depois eu vou trazer um resultado melhor, estão compreendendo? Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, Senhor, que permanece para sempre, levando-nos em paz, como nos puseste, Senhor da glória. E seja assim a tua obra, levada sempre avante, meu Deus e meu Pai, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, e permanece para sempre. A escrita da Bíblia envolveu o irmão Aguinero, ele está envolvido também. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Maravilha, não é, irmão Aguinero? Pode me receber o sal, irmão, venha. É importante a unção com azeite. Incentive elas aí, Conceição, para que elas venham receber a unção. Ô, Conceição, aquelas pessoas que estão saindo lá, incentiva elas para que elas venham receber. Traga elas, isso. Então, você vive por dentro. Boa palavra, né? É muito, não está muito certo, né?
gente.